Deixo-vos a paz, Deus falou, a minha paz vos dou. E a paz de Deus que excede todo entendimento, graça e paz. A paz é um assunto frequente na Bíblia e a paz é sempre proveniente de Deus. Nosso Deus é um Deus de paz. Você já pode ter ouvido, eu tenho certeza que sim, alguém falar da expressão shalom, que mais do que uma palavra é um conceito enorme, sobrenatural, proveniente de uma ação de Deus no coração. Jesus foi além quando disse isso lá no Sermão do Monte, porque ele disse não apenas que Deus é o Deus da paz, mas os filhos de Deus são identificados por serem esses agentes da paz. Bem-aventurados, ele diz, os pacificadores. Há uma bem-aventurança, sim, há uma ação, mas acima de tudo tem uma identidade nisso, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sim, aqueles que são como Deus, um Deus de paz, faz filhos pacíficos e pacificadores agindo. Você e eu estamos aqui, aceitando o chamado de sermos filhos de Deus, desejando a filiação e com certeza desfrutando essa aceitação de Deus. Nós vamos falar sobre o como e o que é e o que não é essa paz nesse Fé para Hoje. Não saia daí, a gente já volta. De um lado para o outro, as pessoas estão procurando a verdade sem saber que a verdade está procurando as pessoas. É verdade. E a verdade nos foi dada de forma gratuita. Sim, Deus é a verdade. E seguindo essa mesma linha, a gente consegue aprender da Bíblia e da verdade de Deus dessa forma, porque assim Ele quis que fosse. Eu tenho um convite mais que especial a fazer para você. É de fazer parte da Escola Bíblica do Novo Tempo. E o que isso tem a ver com a verdade que eu acabei de dizer? É porque o Manual de Estudos, A Procura da Verdade, fala exatamente sobre isso, de como Deus conversa com você e te instrui no caminho da vida. Esse Manual de Estudos chega para você de uma forma totalmente gratuita, assim, nesse mesmo sentido. A única ação que você precisa fazer é pegar o seu telefone e ligar para 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode escolher também conversar conosco por mensagem do WhatsApp nesse número que está aparecendo aí na sua tela. No horário comercial, o 0 operadora 12 21 27 3121 vai te atender. O WhatsApp conversa com você em qualquer momento por mensagem. Você pode também, se você quiser, digitar aí no seu buscador, no seu navegador de internet, novotempo.com/escola bíblica. Há uma outra opção também, é apontar seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui. E esse material chegará para você de forma totalmente gratuita. Faça parte da Escola Bíblica do Novo Tempo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Continuando no Sermão do Monte, Jesus fala de um ponto crucial em Mateus 5, verso 9. A Bíblia é um livro sobre paz. Há quase 400 referências à paz em suas páginas, seja a paz pessoal, paz com Deus, paz entre as pessoas, paz em nível individual ou paz entre as nações. A Bíblia começa e a Bíblia termina falando de paz. E a razão por que tem uma guerra nas suas páginas entre Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22 é por causa da oposição de Satanás a essa paz e por causa da desobediência das pessoas. Olhando para tudo, a gente vai perceber que Deus não está em guerra com o mundo. Não, o conflito que existe no mundo é porque o mundo está em guerra com Deus. A gente deve ter em mente que a paz na Bíblia é muito mais do que a ausência de guerra. Não há um conflito em um cemitério, mas dificilmente se usaria um cemitério como um exemplo de paz. Na Bíblia, a paz é uma força positiva. Ela significa a presença de tudo que é bom e maravilhoso. A paz é um estado do ser. Quando dois judeus se encontram ou se separam, eles dizem shalom, paz. Mas isso significa muito mais do que você não tenha guerras. A palavra shalom contém em si um desejo por toda a bondade que Deus pode dar. Um bem-estar total para a mente. O coração, o corpo é um estado, como eu falo, um estado do ser. A paz é uma força criativa. Então, um pacificador é uma pessoa que libera essa força criativa para mudar o mundo. Ele é um agente de paz. Se você e eu queremos ser pacificadores em um mundo cheio de conflitos, então devemos entender 4 verdades básicas sobre a paz.
A primeira verdade é essa: a fonte da paz é Deus. 6 vezes no Novo Testamento ele é chamado de Deus da paz. Ele é o Deus da paz no que diz respeito à sua pessoa. Não há conflitos na natureza de Deus, ele é harmônico em si. Você e eu temos batalhas internas porque temos uma natureza superior, ou seja, de origem divina, e uma natureza caída militando entre nós. Mas não é assim com Deus. A pessoa de Deus é perfeita em paz. Os atributos de Deus e tudo que Ele é habitam harmoniosamente e eles trabalham juntos, ao contrário de nós, quando a gente junta todos os nossos desejos e planos e juntando as nossas certezas, a soma que dá é uma dúvida. Agora, Deus não é assim. Deus está em perfeita paz consigo mesmo e é por isso que Ele é chamado de o Deus da paz. Um dos grandes nomes do Antigo Testamento para Deus é Jeová Shalom, escrito lá em Juízes 6:24. O Senhor é paz. Ele não é apenas o Deus da paz no que diz respeito à sua pessoa e sua natureza, mas Ele é o Deus da paz no que diz respeito à sua vontade. Olha o que Ele diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o futuro, esperança ou o fim que desejais, dependendo da versão. Esse é um texto maravilhoso de Jeremias 29:11. Deus pensa em nós. Isso em si é um milagre quando consideramos a diferença de tamanho que existe entre nós. E os pensamentos, o plano de Deus, a maneira como Ele pensa sobre nós, é uma emanação dessa paz para realizar um propósito perfeito para as nossas vidas. O inimigo de Deus, Satanás, quer que acreditemos que Deus nunca pensa em nós ou que seus pensamentos são perigosos, são dolorosos e não é pouca vez ou não são poucas vezes que as pessoas veem Deus como um inimigo, alguém que vem para estragar ou desarrumar a sua vida. Mas isso não é o caso. Deus pensa em nós e os seus pensamentos apontam para a paz. Deus é um Deus de paz no cumprimento da sua vontade. Os críticos nos dizem que no Antigo Testamento certamente não é uma revelação de Deus, porque suas páginas estão cheias de sangue, de guerra, de julgamento e tem espada para tudo quanto é lado. Mas se você ler o Antigo Testamento com atenção, você vai descobrir e rapidamente que a obra de Deus é primeiro de paz e depois de guerra. O relato da história humana começa com a paz. E foi somente quando os humanos pecaram e se uniram ao inimigo que Deus foi à guerra e foi à guerra para salvá-los. Mas mesmo em sua declaração de guerra, há uma mensagem de paz. Logo no começo da Bíblia, a promessa de um Redentor viria em Gênesis 3,15 e você pode pegar o texto, ele diz que haverá um fim para a guerra quando o filho esmagar a cabeça da serpente. A lei da guerra que Deus deu a Israel em Deuteronômio 20 deixa claro que Israel deveria declarar paz antes de declarar guerra. Se uma cidade se recusasse a aceitar os termos de paz, aí sim Israel teria que lutar. Nosso Senhor, Jesus Cristo, que proferiu o sermão chamando-nos para ser seus pacificadores, ele é considerado, chamado, um dos seus títulos é de Príncipe da Paz. Ele seguiu esse mesmo princípio. No seu nascimento, aquela canção maravilhosa, o anjo anuncia paz na terra aos homens. Poderia ter havido paz na terra se os homens tivessem recebido, mas eles disseram: não queremos que esse homem seja nosso rei. Isso é um texto de Lucas 19:14. Como Jesus respondeu à rejeição de paz que ele deu e ofereceu à humanidade? Escute isso. Você acha que eu vim trazer paz na terra? Não, eu vos digo, eu vou trazer divisão. Lucas 12:51. Naquele dia em que ele entrou em Jerusalém, e Jerusalém significa cidade de paz, ele cumpriu a profecia do Antigo Testamento. A cidade ainda não recebeu ele e foi por isso que ele chorou pela cidade. Daqui de onde nós estamos é possível sentir a gravidade das suas palavras quando ele diz: ah, Jerusalém, se você mesmo soubesse neste dia o que te traz a paz, mas isso está oculto aos seus olhos. Lucas 19:42. Certamente não havia paz na terra. Havia paz em algum lugar? Sim. Toda a multidão de discípulos se alegrou e louvou a Deus, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Lucas 19:38. Paz no céu, não a paz na terra, mas a paz no céu, e essa paz pode ser experimentada na terra, nos corações daqueles que se rendem a Cristo. Jesus Cristo é o pacificador de Deus, pois Ele é a nossa paz, escreveu Paulo em Efésios 2,14. Referindo-se à obra de Cristo de unir judeus e gentios e crentes todos no mesmo corpo pelo Evangelho na igreja, Ele fez a paz pela sua morte e sua morte na cruz. E Jesus
prega a paz através do seu Espírito no mundo neste instante, conforme Paulo escreveu aos Efésios. Você pode ler lá, capítulo 2, verso 15. Ao enfrentar as torturas do Calvário, Jesus pôde dizer aos seus discípulos: eu te deixo a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Ele ainda continua: tenho-vos dito essas coisas para que em mim você tenha paz. O nosso Deus é o Deus da paz e o nosso Salvador é o príncipe da paz. O Espírito Santo é descrito como Espírito da paz, pois é Ele quem aplica e fornece a paz de Deus em nossas vidas. Mas o fruto do Espírito é, faça a lista, amor, alegria e rapidamente ele vai para paz, os frutos do Espírito em Gálatas 5, 22. A fonte da paz é Deus e não há outra fonte, e isso é muito importante para você hoje. A paz não pode ser produzida pela gente, ela não é resultado de esforço, ela é fruto do Espírito. Se você e eu vamos ser pacificadores, devemos conhecer a Deus e recorrer ao seu suprimento de paz. Há mais um elemento que deve ser considerado por nós todos, em todos os momentos, quando a gente fala de paz e pacificadores. O que existe de oposição à paz. O inimigo da paz não é a guerra. A oposição à paz não é necessariamente conflito. O inimigo da paz é o pecado que gera guerras e gera conflitos. Essa é a segunda verdade que os crentes devem adotar se quiserem ser pacificadores. Caso contrário, eles entenderão muito mal o que acontece quando as pessoas rejeitam a sua paz. Jesus Cristo é o príncipe da paz, mas 3 vezes no Evangelho de João nos é dito que houve divisão por causa dele. Ele incita o povo, é o que está escrito lá, foi uma das acusações em seu julgamento. O apóstolo Paulo fala que Jesus era o embaixador da paz de Deus e se coloca também como o embaixador da paz de Deus. Mas os homens falaram de Jesus e também falaram de Paulo. E ele diz assim: achamos que esse homem é um causador de problemas. É o texto que está lá em Atos 24, 5. Isaías, no capítulo 32, verso 17, promete assim, o fruto da justiça será a paz. Mas parece que aqueles que têm fome e sede de justiça, às vezes são a causa da guerra. E a gente vai perceber, olhando para as bem-aventuranças, exatamente para este caminho que Jesus coloca quando nós chegamos nos bem-aventurados, os que são perseguidos por causa dessa justiça. Na verdade, todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Paulo falando isso para Timóteo na segunda carta que escreveu para ele. De acordo com Tiago, há 3 guerras acontecendo no nosso mundo hoje. É importante que a gente considere isso. O que causa brigas e brigas entre vocês, começa o texto de Tiago? Elas não vêm de seus desejos que lutam dentro de você? Você quer algo, mas não consegue. Você mata e cobiça, mas não pode ter o que quer. Você briga e briga e briga. Você não tem porque você não pede a Deus. E quando você pede, você não recebe porque você pede com motivos errados para gastar o que você recebe com o seu próprio prazer. Vocês, pessoas adúlteras, não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, ou podemos traduzir isso como ódio? Quem escolhe ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Há uma descrição de ausência de paz aí, e essa descrição de ausência de paz tem uma causa no núcleo da sua causa, que é o pecado. As pessoas estão em guerra umas com as outras porque estão em guerra consigo mesmas. Os seus desejos lutam dentro de você, diz o texto. Elas não estão em guerra consigo mesmas porque estão em guerra com Deus. Deus tem seus próprios inimigos, o mundo, a carne e o diabo, descritos assim nos textos de Paulo com muita forma emblemática, ele fala várias vezes disso. Quem estiver do lado desses inimigos declara guerra contra Deus. É importante que a gente note de onde veio a declaração de guerra. Porque sempre que você declara guerra a Deus, você se torna um encrenqueiro e não um pacificador. Uma pessoa que não está em paz com Deus não consegue ter paz com absolutamente ninguém. Isso ajuda a explicar por que temos tantos problemas e por que surgem tantos problemas quando um cristão sai da vontade de Deus e, por que não dizer, por obviedade, qualquer pessoa sai debaixo do guarda-chuva da vontade de Deus. Há exemplos 1000 quando olhamos perto de nós e a Bíblia também nos dá, ela não esconde essa realidade de nós. Abraão tentou escapar da fome em Canaã indo para o Egito. E lá ele criou tantos problemas que o governante teve que pedir que ele fosse embora. Você pode conferir isso em Gênesis 12. Ló se apaixonou por Sodoma e o resultado foi um conflito.
Abraão começou o conflito, ou seja, Ló começou o conflito ainda quando ele estava com seus pastores junto com Abraão. Davi cometeu adultério com Batseba e trouxe uma trágica disciplina, tanto para a sua família quanto para a nação. Jonas tinha um coração em guerra, desobedeceu a Deus e criou uma tempestade que quase destruiu o navio e enviou uma tripulação inteira para um problemaço que só se salvou quando ele não estava mais lá. Ele foi para salvá-los, mas o caminho que ele faz é um caminho de confusão porque o seu coração não estava em Deus. Um crente que vive em pecado, um homem que vive em pecado, é um grande encrenqueiro. Sim, confusão, porque sendo inimigo de Deus, é inimigo da paz. Ao mesmo tempo, uma pessoa que vive uma vida piedosa, santa e abaixo como súdito do reino de Deus, ele também pode ser causa de problemas e a gente não pode ignorar isso, mas a gente precisa entender como que esses problemas surgem e por quê. Porque um pacificador revela a guerra que está acontecendo na vida das pessoas que não estão vivendo como súditos do reino de Deus. A calma de Estevão ao enfrentar os seus acusadores só incitou ainda mais o ódio deles. O salmista em Salmos 120, verso 7 diz: eu sou um homem de paz, mas quando eu falo, eles são para a guerra. Costuma-se dizer que onde quer que Paulo fosse, o resultado era um reavivamento ou um tumulto, e às vezes as duas coisas. Esses homens que causaram problemas em todo o mundo, agora chegaram aqui, foi o que disseram para eles, isso é um texto que está em Atos 17:6. Enquanto o coração das pessoas for pecaminoso, haverá guerra no mundo. A única solução é a justiça. Isso explica porque bem-aventurados os limpos, puros de coração, ele está em decorrência e completamente associado, precedendo os bem-aventurados pacificadores. Somente os puros de coração podem ser pacificadores. A obra da justiça será paz, e o efeito da justiça é tranquilidade e segurança para sempre, diz Isaías 32. Mas a sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, então pacífica. Os pacificadores semeiam a paz e produzem uma colheita de justiça. Se eu estou em guerra com Deus, é porque é pecado na minha vida. E eu não posso ser um pacificador num estado como esse. Enquanto não coroarmos Jesus Cristo como o Rei entronizado na nossa vida, o Espírito vai lutar contra o pecado. Enquanto o Espírito não matar o pecado, nunca poderemos ser pacificadores. A fonte da paz é Deus. E o inimigo da paz é o pecado. Mas há uma terceira verdade que todos nós precisamos saber, que o pacificador é um ser humano. Os anjos podem vir aqui e chegar para os pastores e por eles em toda a humanidade dizer paz na terra, mas eles não podem falar como um pacificador, como eu e você falamos, por uma realidade que eles não experimentaram o pecado e, obviamente, a paz que vem de Deus a nos dar perdão. Nós experimentamos ambas as coisas. Sabemos o que é estar em inimizade contra Deus e sabemos como é estar em amizade por causa da salvação que Ele nos oferece por meio da sua graça ao adentrarmos o reino. Nós podemos compartilhar. Antes, nós também fomos feitos tolos, desobedientes, enganados, escravizados por todo tipo de paixão e prazeres. O texto continua dizendo que vivíamos em malícia, em inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas chegamos à cruz, onde Cristo fez a paz e lá encontramos o perdão para os nossos pecados. Esse texto incrível de Paulo em Romanos 5:1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A guerra acaba no coração e a guerra que um dia aconteceu, agora é uma história, uma memória para que a gente tenha força para testemunhar e falar não mais em guerra, mas falar em paz, porque temos paz conosco mesmo por meio de Jesus Cristo. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, reina em nós. E ela se move nos nossos corações e mentes e estamos em paz conosco e com Deus. Temos recebido a paz de Deus e experimentado essa paz, saboreado essa paz
e agora a gente está pronto para ser pacificador. Note que há um processo ali, o processo de conversão, portanto, quando Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, de forma alguma essa frase está desconectada desde o começo do Sermão do Monte, quando o humilde de espírito experimenta a ação de Deus adentrando o coração, até que ele chega no nível de levar outras pessoas a essa própria experiência. Estamos reinando, vivendo no trono dessa vida, com Jesus no governo da vida, porque a paz de Deus está governando de fato os corações, parafraseando Colossenses 3,15. A gente começa esse ministério de paz fazendo as pazes com os nossos semelhantes, olhando por igual, olhando para os irmãos e irmãos, e isso começa, por favor, atente para isso, com o controle da nossa ira, da nossa raiva. Por favor, atente porque eu tenho para te dizer. O ódio no coração, e nós vamos perceber isso com Jesus falando enfaticamente no Sermão do Monte, ele é equivalente a um assassinato. E ele começa com um desejo equivocado, um desejo egoísta e que a gente chama de raiva muitas vezes. Mais importante do que levar um presente ao altar é me acertar com meu irmão ou uma irmã, para que a gente possa trazer o presente para um coração que está carente de paz, que precisa de um acordo para com Deus, e Jesus diz que esse acordo em muitas instâncias deve ser feito coletivamente. Não sou eu, mas precisamos trazer o nós para a nossa vida. Observe que adoração e guerra não podem existir juntas no mesmo altar. Ele diz em Mateus 5,25, resolva aquele problema que você tem com o seu adversário primeiro e rapidamente. Ele não fala que você deve ser covarde, ele não está sugerindo isso, ele não está falando também um compromisso que a gente pode ter a partir de uma negociação onde a gente cede as coisas. Em vez disso, ele sugere que a gente comece com positivo, é isso que ele está dizendo. Ele está aplicando um método, o método bíblico de resolução de conflito, lidar com o positivo antes do negativo, partir dos pontos de acordo para resolvermos os desacordos. Significa descobrir onde concordo com a pessoa que eu briguei antes de começar com aquilo que nós não concordamos. Quando há guerra no meu coração, eu devo sempre procurar os pontos de concordância. Os pontos de concordância é o ponto onde Deus age no coração de ambos. As palavras, sim, você está certo, eu concordo com você nesse ponto. Ele tem um jeito de desarmar as pessoas. Ela suaviza o golpe. Se você quiser ganhar uma discussão, você nunca concorda com quem você está discutindo. Mas se você quiser ganhar uma pessoa, você vai começar concordando e pensando naquilo que os une, não os que divide. Lembre-se, Deus nos chamou para ganhar as pessoas e não ganhar das pessoas. A cruz de Cristo é o maior exemplo de paz. Na cruz, Deus admitiu abertamente e revelou e expôs para o universo inteiro o que de fato é o pecado. O horror do pecado não foi encoberto quando Jesus morreu pelos pecados do mundo, muito pelo contrário. Em vez de esconder o pecado, o Senhor expôs o pecado abertamente. Então, Ele sofreu pelo nosso pecado. E por causa do seu sacrifício, somos perdoados e podemos perdoar. Nunca precisaremos e não precisamos temer lidar com o pecado, porque ele já foi tratado no Calvário e essa é a lógica do juízo, porque na cruz os seus e os meus pecados já foram expostos. Jesus foi glorioso na cruz também e reinou como rei ao pé da cruz, andando na Palestina, sobre a cruz, e pelo seu sangue ele fez conosco a paz. Ele, conforme o texto diz, no seu cetro tinha sido uma cana e sua coroa foi feita de espinhos, mas ele reinou da mesma forma. Como súditos do seu reino, nós também reinamos em vida, colocando-nos sobre o governo da paz, sempre de forma honesta e humilde. E a gente tem que lidar humilde e honestamente com o pecado, enquanto tentamos buscar a paz com os nossos inimigos. Há um preço a pagar pela paz. E a pergunta que nós fazemos sobre o preço a pagar pela paz é: vale a pena? Sim, é claro que vale a pena, porque a bênção da paz é santidade, no sentido de identidade. Olha o que diz o texto: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O Pai é o grande pacificador. Deus é um agente da paz em essência, e quando você e eu nos tornamos pacificadores, somos representantes dele. Deus da paz, filhos de paz.
A partir dessa bem-aventurança, as bênçãos concedidas são nada mais, nada menos do que atributos de Deus. Há um relacionamento de identidade onde Deus coloca no bem-aventurado características dele. Deus é puro, Deus é misericordioso, Deus é paz. E os filhos são como pais, é uma expressão bíblica, tal como era. Jesus é o Filho de Deus, nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, filhos de um Pai, como pacificadores, nos tornamos mais semelhantes a um Pai celestial. O ódio nunca pode ser conquistado com o mesmo elemento que ele, ou seja, não se vence ódio com ódio. Só uma antítese verdadeira ao ódio pode vencer o ódio, portanto, só o amor vence o ódio. E quando o amor declara guerra ao ódio, a batalha vai ser sempre difícil. O amor é como uma luz e ela revela as trevas do coração. O amor desafia o inimigo a ser uma pessoa melhor e esse amor muitas vezes piora o conflito antes de melhorá-lo, porque ninguém quer admitir que é menos do que um inimigo. A calma e o amor de Jesus, quando o prenderam, provou estar em flagrante oposição à fúria dos seus inimigos. Havia um contraste aí entre uma piedade frágil, religiosa e uma justiça viva e amorosa, e isso foi demais para eles. Então eles intentaram e foram para cima para destruí-lo. Mas um pacificador de verdade, um filho de Deus, não pode ser destruído porque a fonte de paz dele não é ele mesmo. A fonte de paz de um pacificador é Deus e Deus eterno. Jesus ressuscitou dos mortos e ao ressuscitar dos mortos ele compartilha a sua paz com todos os que, segundo o Salmo, beijarão o Filho e todos que hoje confiam nele como fonte de paz. À medida que você e eu vamos buscando ser pacificadores, nos entregando, as pessoas que trataram mal Jesus vão se levantar contra você e contra mim. Eles nos entenderão mal e não vão buscar honestamente a verdade. Não vão entender você bem, porque a briga que eles tiveram com Jesus é a mesma briga que eles vão ter com Jesus no seu coração e a gente tem uma realidade aí para ser confrontada. A honestidade, a verdade, a sinceridade são resultados da ação de Deus no coração, portanto, não é de se esperar santidade de quem não aceitou a oferta de santidade por Jesus. Portanto, a crítica vai vir e a acusação também. Nós, no decorrer da nossa história com o mundo, nós vamos enfrentar aqueles que condenaram Jesus e aqueles que crucificaram Jesus, e Jesus nos avisou sobre isso. O ódio deixa cego e só o amor amplia a visão. O ódio sempre vai procurar uma vítima, enquanto o amor está procurando vitória. A pessoa da guerra tira pedras e o pacificador constrói uma ponte com essas pedras. A pessoa da guerra vem com uma espada e o pacificador transforma com o amor a espada em um arado. O guerreiro lança uma lança e o pacificador transforma a lança em um podador e com ele faz um jardim. Os pacificadores não evitam a batalha. Em vez disso, eles transformam a batalha em um ministério como Cristo de reconciliação. E a pergunta final é como eles conseguem fazer isso? Porque eles são filhos de Deus, eles não fazem isso com sua própria força. O texto de Romanos diz que Deus derramou o seu amor em nossos corações pelo Espírito Santo que Ele nos deu, porque o fruto do Espírito é a paz.